Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome. E nessa noite nós colocamos o Senhor no lugar de honra que o Senhor merece, Pai. Porque tudo é para a Tua glória. Tudo é para Teu nome, Pai. Que o Senhor sejas o primeiro em tudo que nós venhamos fazer, Pai. Nessa noite nós já Te louvamos, Te adoramos com nossos louvores, com nossas ofertas, com nossa atenção. E nesse momento nós humildemente pedimos, Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que nessa noite o Senhor cativa o nosso coração, a nossa atenção, a nossa devoção ao Senhor, Pai. Nos dignifica nessa noite para recebermos aquilo que o Senhor tem, Pai. Espírito Santo de Deus, brada o nosso coração agora, Pai, para que a nossa única, exclusiva e total atenção seja para aquilo que o Senhor tem, Pai. Nós lançamos fora toda preocupação, lançamos fora todo espírito maligno, toda a contraversão do inimigo contra este tempo, Pai. Nós pedimos, fala conosco. Usa minha vida somente para o Teu nome, somente para a Tua glória. Que diminua eu e o Senhor cresça totalmente como o Senhor já é. E fica conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós pedimos e já Te agradecemos e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui. Já tem valido a pena, Senhor. Eu Te louvo. Ao meu onipotente, redentor e consumador, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu pediria por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Nós vamos ler do verso 26 adiante. Diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Até aqui você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Desse sexto dia da criação, o Senhor Deus chega até a criação do homem e da mulher. E o que vai nos guiarmos nessa noite, nesse pensamento, vai ser o verso de número 28, que eu quero ler mais uma vez, para ficar bem explícito para nós, que diz assim: e Deus os abençoou. Deus está entregando uma bênção aqui e Ele disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que move sobre a terra. Ou seja, o Senhor Deus está colocando aqui uns princípios como algo que nós precisamos fazer em nossa vida.
Recentemente eu vi uma postagem de uma pessoa no seu status e a frase dizia assim: qual é o sentido da vida? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre uma pergunta fundamental que nós nos pegamos às vezes, certamente, muitas vezes em momentos de dor, certamente em momentos em que algo não está tudo bem, em momentos que aquilo que não está de acordo com o nosso pensamento está nos assolando, e muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu nasci e qual é o sentido da vida? E essa é uma questão que vem ecoando sobre o longo da história da humanidade, porque desde os filósofos antigos até os pensadores mais modernos da nossa época, todos buscam uma resposta concreta para o propósito da nossa existência. Essa busca, que ela se pode ser denominada universal, muitas vezes leva nós a nos questionarmos realmente aquilo que Deus nos entregou, sobre o tempo que Deus nos deu, sobre o propósito que Deus nos deu aqui para a terra. E no entanto, como nós lemos, a Bíblia vai nos oferecer uma resposta bem clara e bem profunda. Ela vem no início de tudo, no princípio. E Deus revela o propósito do seu coração original e único: frutificar, multiplicar, encher a terra e a governar. E esse versículo, se você pegar ele a fundo, como nós vamos fazer hoje, você vai entender que ele não era apenas uma orientação, apenas um princípio para o primeiro casal, Adão e Eva, mas é uma visão do Senhor, algo que Ele planejava para nós, porque nós somos fabricados da forma que Ele é. No verso 26 diz: Deus os criou, a imagem de Deus os criou. E Ele nos cria para esse propósito específico, para nós vivermos de forma plena, para realizar o projeto que Ele designou para nós desde o princípio. E qual que é a importância de nós entendermos o nosso propósito? Eu pessoalmente estou lendo um livro que se chama Libere o Seu Potencial, de um escritor muito famoso, Myles Munroe. E ele vai falar nesse livro que muitos de nós passamos a vida inteira sem compreender o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados. Interessante também que ele vai falar que nesse livro muitas pessoas vivem sem entender realmente o que significa viver com propósito. Elas são limitadas por inseguranças, por medos, por uma falta de visão clara. E Myles Munroe vai dizer que a maior tragédia na vida de alguém não é a morte, mas a maior tragédia na vida de alguém é a morte do seu próprio potencial. Ele grava, abre aspas: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é a vida sem saber para o que você foi criado. Isso nos leva a uma reflexão. Será que nós estamos realmente vivendo o nosso propósito? Nós já sabemos qual é o nosso propósito aqui na terra? Nós estamos realmente como o princípio e a visão divina? Nós estamos realmente frutificando, multiplicando, dominando conforme a ordem de Deus? E esse livro está me ajudando a entender que para viver plenamente, nós precisamos liberar o potencial que Deus colocou em nossa vida desde o princípio. Até aqui você pode pensar que é uma mensagem coach, mas você vai entender que é uma mensagem muito baseada sobre um plano, uma visão do Senhor para mim e para a sua vida. Porque a nossa vida, ela tem um potencial por si só. Mesmo você crendo ou não, você que já sabe o seu propósito, eu quero cravar e incentivar você a entender que a sua vida, você em si tem um potencial sim, para concluir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Entretanto, muitas vezes nós somos aprisionando esse potencial, algo que está roubando o nosso propósito e a nossa realização da nossa vida. E cada indivíduo do planeta, juntamente a nós, possuímos um tesouro que é específico a mim e a você, dentro de nós, algo como se fosse um tesouro impressionante. O problema é que muitas vezes nós pegamos esse tesouro e nós enterramos ele dia após dia, conforme vai passando a nossa vida.
E muitas vezes, o nosso coração e a nossa mente, ela fica aprisionada numa vida normal de apenas vir, viver, trabalhar e morrer. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos chama para algo específico, e mesmo para a sua contradição, Ele deu um propósito para você e para esse tempo, sim. Muitas vezes nós falamos assim: mas por que eu não nasci na época de Jesus? Eu teria sido um dos discípulos. Mas o Senhor, em sua divindade profunda, no seu conhecimento soberano, Ele te criou com um propósito para esse tempo específico, para concluir algo que Ele tem por intermédio da sua vida aqui na terra. E muitas vidas têm terminado, e o que poderia ter sido um legado poderoso fica por fazer, simplesmente porque muitas vezes nós não temos coragem de liberar aquilo que Deus colocou dentro de nós. E muitas vezes nós podemos nos pegar a caminho dos céus da eternidade, com os nossos potenciais intactos, com um propósito natimorto. E o mais interessante é que esse benefício que o Senhor colocou para nós, um propósito, um tesouro no nosso coração, Ele traz uma responsabilidade. Porque quando você já tem a capacidade, o Senhor deixou claro aqui que Ele deixou uma capacidade em nós. Viver tendo essas capacidades vai gerar em você um senso de responsabilidade. Mas se você morrer com essas capacidades intactas, vai revelar que você foi irresponsável. Veja que interessante. Veja esse paralelo, ou seja, eu ter a capacidade me dá responsabilidade, mas eu morrer com ela revela que eu fui irresponsável. Veja que começa a fazer parâmetro com aquela palavra: servo bom e fiel, servo mau e negligente. Te entreguei nas suas mãos algo para multiplicar e você não conseguiu. Tudo na criação ele é projetado para funcionar na base de um ensinamento que o Senhor Jesus entregou claramente para nós, que é o quê? Receber e liberar. Você vai reparar que quando o Senhor Jesus está pregando para aquela multidão, chega aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus tem esse costume muito interessante, que Ele pega, entrega nas mãos do Senhor, agradece e divide. Tudo aquilo que o Senhor entregou para você é para você receber e para liberar. Veja só o propósito do Senhor para a natureza, bem específico para nós em questão de multiplicar. As plantas, elas têm um princípio único: liberar o oxigênio. E nós temos 2 princípios mediante a isso: puxar esse oxigênio e exalarmos o óxido de carbono. É um ciclo natural. É algo que precisa ser cumprido todos os dias na nossa vida. Mas se ela se recusa a fazer o papel dela como natureza, e nós nos recusamos a soltar o óxido de carbono, o que acontece? Nós iremos implodir com aquilo que está dentro dos nossos pulmões. Ou seja, é como o potencial. O potencial, quando ele não é liberado, não é apenas inútil, mas ele é perigoso. Não liberar o seu potencial vai destruir você e vai afetar todos os outros a quem o Senhor confiou na sua realidade. Muitas vezes você já pensou na sua vida, você já se perguntou isso, eu tenho certeza: por que o Senhor colocou esse abençoado na minha vida? E muitas vezes você critica essa, mas o Senhor muitas vezes te colocou como luz para aquelas pessoas e você ainda não percebeu. Por isso nós devemos conhecer que o nosso potencial é um depósito que o Senhor confiou. Por isso que a palavra é explícita: e Deus os abençoou. É uma bênção. Esse propósito, esse potencial que Ele colocou para nós, é nos dado para exercermos o reino dEle aqui na terra e também para enriquecer a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos continuar guardando para nós mesmos, porque quando esse propósito é aprisionado, ele fere, ele implode. Nós precisamos reconhecer esse tremendo potencial que Deus colocou em nós e começar a liberá-lo.
E em primeiro lugar eu cito aqui sobre esse propósito original de Deus que nós lemos sobre o verso 28. Frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. E você vai entender que isso implica muito mais que apenas um crescimento de população, muito mais do que uma gestão aqui na terra, mas Deus está chamando a mim e a você, nos abençoando, para administrarmos aquilo que Ele criou, a levar a terra ao reino dEle, a expandir a sua glória nesse tempo, naquilo que nós fomos chamados a fazer. E nós vamos citar frase a frase aqui. Primeira, frutificar e multiplicar. Assim como eu falei, não são palavras de reprodução biológica apenas, mas ele está falando aqui sobre frutificar e produzir bons frutos. Não é apenas a nossa vida pessoal, mas é a nossa sociedade que está ao nosso redor. Multiplicar significa você expandir aquilo que o Senhor te deu, seja a sua habilidade, seja os talentos, seja a influência, ou seja os seus recursos. Você tem o papel de gerar frutos. Você vai ver sobre a parábola da videira que o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, se ele não dá fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Eu limpo para que ele gere. Eu faço a limpeza para que ele venha a frutificar aquilo que eu sou a videira, produzindo através dos ramos que são vocês. Frutifique aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Multiplique. Servo bom e fiel, te entreguei os talentos em suas mãos. Seria muito melhor ao negligente deixar os banqueiros, que eu pegaria com juros. Multiplicar. Outro, encher a terra e sujeitá-la. Ou seja, Deus está declarando aqui, ó, eu estou te dando a responsabilidade de você administrar aquilo que eu criei e estou te dando por herança. Eu estou te confiando a mordomia do mundo e todos os recursos que eu criei. Isso significa que nós precisamos ser bons administradores daquilo que nós temos. Os nossos recursos, os nossos tempos e os nossos dons. Você tem sido um bom administrador do seu tempo? Muitos dizem que o nosso tempo, ele é dividido em 3 partes. 1/3 do seu dia você trabalha, outro terço você dorme e o outro terço, o que você faz? Nós precisamos cada vez mais arrumar tempo. Nós precisamos arrumar mais tempo. Eu estou fazendo uma mentoria que se chama Engrenagem do Líder, e o ministrante, o pastor, vem falando muito. Ele é um pastor mundialmente conhecido. Ele está nos mentoreando toda quarta-feira, e ele fala assim: gente, eu estou procurando mais tempo. Como assim? Porque tudo aquilo que o Senhor derramou na minha vida, eu estou cada dia mais enxugando a minha agenda para conseguir administrar melhor meu tempo, para executar tudo aquilo que Ele entregou para mim administrar. Será que nós estamos administrando bem o nosso tempo? Será que nós estamos administrando bem os nossos dons? E ele também fala: domine sobre a criação. E essa não é uma autoridade dada pelo Senhor como uma licença, como um papel, olha, tem a chave da cidade, a chave do mundo, não. Mas é para você governar sobre a criação com sabedoria e com justiça, conforme o caráter de Deus. Lembra que nós estudamos na semana passada sobre o Sermão do Monte? E nós aprendemos a agir com sabedoria e agirmos com justiça. Você tem sido uma pessoa que aplica a justiça terrena ou a justiça divina? Domine sobre a terra. E o que nos impede de vivermos o nosso propósito? Embora nós tenhamos, eu e você, um propósito que ainda é ou não é claro, há muitos fatores que podem impedir de você viver plenamente aquilo a qual você foi criado. E eu cito aqui em primeiro lugar o medo. Muitas vezes nós temos o medo de falhar, nós temos o medo de não ser capaz, de não sermos o bom o suficiente,
E muitas vezes nós deixamos o medo nos paralisar, e isso faz nos impedir de tomarmos e darmos passos necessários em direção ao propósito do Senhor. E sabe o que isso faz me lembrar? Moisés, quando chega em frente à cidade, ele escolhe 12 espias. E esses espias, eles estão vivendo juntos, eles viveram os milagres juntos, eles estão estudando com o maior homem na terra fisicamente. Mas 10 deles geraram no seu coração, quando viram as muralhas e viram os gigantes, um senso de medo. Quando eles voltam com um relatório a Moisés, e Moisés fala: o que vocês viram de lá? E os 10 falam: não vai dar, Senhor. A terra existem gigantes, as muralhas são fortificadas, quem dirá os exércitos? Mas existiam 2 pessoas nesse meio, que eles estavam mediante a ligação com a visão de Deus para eles, que era Josué e Caleb. Moisés, existem gigantes. Moisés, as muralhas são grandes. Moisés, o exército é grande. Mas se Deus me deu a palavra, nós podemos conquistá-la pelo poder de Deus. Moisés e Caleb não deixaram ser levados pelo medo, porque eles reconheciam o propósito do Senhor, eles reconheciam o potencial que eles tinham como bons líderes. Outro ponto também, o pecado. O pecado, ele traz a separação entre o homem e Deus, e isso traz uma distorção à visão original. Sabe por quê? Porque o Senhor fala a Adão e Eva: olha, multiplicai, frutificai, ou seja, olha, eu estou dando a terra para vocês, essa terra se produz sozinha. O jardim do Éden, ele se fabrica e se renova todo dia, porque se você ler o verso 29, ele ainda deixa claro porque Adão ia se preocupar com os animais. Ele fala: os animais deixa comigo, porque eu dou os vegetais a eles, eu cuido dessa terra, e a terra em si se gera sozinha. Mas só quando Adão e Eva, eles caem no pecado, a palavra que o Senhor ministra para eles fala assim: agora do seu suor e do seu trabalho é que a terra vai produzir. Veja que interessante. Com a visão de Deus viria naturalmente, mas com o pecado, a distorção do propósito geral, agora o homem tem que trabalhar, o homem tem que arar a terra, o homem tem que regar, o homem tem que frutificar. E o pecado faz isso. Muitas vezes, vivendo em desobediência aos princípios divinos, nós estamos afastando aquilo que Deus nos chamou para nós. Nós estamos sendo limitados a nossa capacidade para cumprir a missão que Deus nos deu, muitas vezes por usos, costumes, por vontades que nós deixamos a carne ser acumulada de benefícios que nós nos contemplamos com alegria aos nossos olhos. Muitas vezes a pergunta que você faz, o momento em que você está se perguntando qual é o sentido da vida, analise. O que está impedindo? Outro ponto também é a falta de conhecimento. Como assim? Muitas pessoas, elas vivem sem entender o que Deus realmente planejou a elas. E esse livro que eu comentei com vocês, ele revela a necessidade de nós compreendermos, primeiramente, a divindade do Senhor Deus em nossa vida. Porque ele fala assim: o potencial é dado a Deus, e nós só podemos viver de acordo com aquilo que nós fomos chamados quando nós realmente sabermos quem nós somos em Cristo Jesus e saber qual é o nosso chamado. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do discípulo Pedro, porque o Senhor Jesus chega aos discípulos e fala assim: olha, quem eles dizem que eu sou? Uns estão dizendo que você é Elias, uns estão dizendo que você é Moisés, mas Pedro tem a revelação: você é o Filho de Deus aqui na terra. Quando ele tem a compreensão, aí sim ele recebe o potencial. Então sobre você será firmada a minha rocha. O potencial só vai ser revelado quando você ter a revelação de quem é Deus na sua vida. Qual é o tamanho do Senhor Deus na sua mente e no seu coração? Só após Pedro reconhecer, entender e professar com a própria voz: você é o Filho de Deus,
Passa alguns textos, aí sim o Senhor Jesus os envia pelas ruas para curar e discipular os outros. Porque um teve a visão que compartilhou entre os outros: eu sei quem você é, e eu sei para o que você me chamou. Agora eu sou pescador de homens. Falta de conhecimento. Você conhece a Deus verdadeiramente? Comece a pensar nisso. Desses 3 tópicos, você está travado pelo medo, pelo pecado ou pela falta de conhecimento da divindade do poder de Deus? E como nós vamos descobrir e liberar o potencial que é dado por Deus? Eu friso aqui que é possível, sim, nós liberarmos o nosso potencial, porque Deus nos capacita para viver de acordo com o nosso propósito. Mas nisso nós precisamos fazer algumas coisas para que isso venha à tona. E algum exemplo aqui que eu coloco vem de coligação com o último ponto, que é conhecer a Deus e a sua palavra. Ou seja, o manual que você tem aí na sua mão é uma fonte de sabedoria. Ela fala que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, ela não só clareia o lugar que eu estou passando, não só clareia os meus pés, mas ela continua traçando o meu caminho e guiando por onde eu devo ir. Esse é o manual que você deve se apegar para você reconhecer a Deus. E quando nós estamos alinhados com Deus, Ele vai dizer sobre nós o que precisamos fazer para que Ele tenha realmente o potencial e o propósito revelado a nós. E nós podemos sim liberar todo o nosso potencial se nós conhecermos a Deus e a sua palavra, o seu manual infalível. E eu quero citar um exemplo aqui sobre uma pessoa que ela libera o seu potencial, mas mediante ao seu caminho tudo dizia que não daria certo. Famoso José. É uma das histórias de persistência e de superação na Bíblia, porque a sua história começa com uma grande promessa, uma visão dada direto de Deus. Mas mediante ao tempo vai passando, ele começa a passar por inúmeras dificuldades. E o que ele recebe de Deus? Quando jovem, ele teve um sonho sobre liderança. Ele chega aos seus irmãos: olha, eu tive um sonho e os ramos estavam maiores. Eu estava liderando. Eu estava sob um cargo de posição de liderança. Mas após ele receber essa revelação, a história vai nos contar, e você sabe bem, que é gerado inveja e é gerado ódio nos irmãos de José. E ele é rejeitado pelos próprios. Ele é vendido pelos mesmos e é levado ao Egito, a um lugar que nada parecia fazer sentido com a palavra de Deus. Um momento tão desolador que aí sim ele poderia: presbítero, qual é o sentido da minha vida? Por que o Senhor fez eu sonhar com isso? Os caras me jogaram no buraco, sangue do meu sangue, me venderam, estou agora como escravo. Qual é o sentido da minha vida, Senhor? Mas José não faz isso. José continua a confiar em Deus, mesmo em silêncio. E por ele entender a liderança que ele tinha, ele começa a gerar no coração dele hipóteses e coisas que o Senhor poderia ajudá-lo. E uma coisa que ele descobre em si é que ele tinha um dom de interpretação de sonhos. Mas agora pense bem: um rapaz que tem uma promessa de liderança sobre aqueles que o tinham traído, um rapaz que agora tem um dom inexplicável, porque só os magos com feitiçaria arriscavam falar o que significavam os sonhos. Mas ele fala: Senhor, eu tenho esses dons, eu tenho essa promessa, mas agora eu estou aqui preso na casa de Potifar. Ele não pergunta isso, ele continua quieto. E mesmo na casa de Potifar, onde ele foi injustamente acusado e ele é preso,
ele ainda manteve a sua fé, ele não descarta o talento que Deus lhe deu. Porque mesmo com o seu propósito não sendo executado, ele não se permite cair no pecado, porque a história fala que quando a mulher de Potifar vem até ele, ele abre a porta e foge. Ele corre, porque ele tinha medo de pecar contra o Senhor. Senhor, o Senhor me deixou ser vendido, mas eu não me aceito a me cair no pecado. E você vai entender muito bem, se nós aqui fazermos um pensamento além, que toda a vivência de José o leva diretamente para o palácio. Por quê? Potifar era um dos palácios. Ele era um dos servos diretamente do faraó. Ele estava à mesa de faraó, ou seja, ele estava em alto escalão. Ele tinha dinheiro para comprar um escravo para trabalhar para ele, ou seja, pense aqui comigo, leve a sua imaginação agora além das quatro paredes, que Potifar tinha uma casa ou igual ou semelhante ao palácio. E por José estar vivendo nesse meio, ele soube muito bem se transicionar sobre os lugares que ele estava no palácio quando ele foi chamado. Como é que José foi chamado no meio da prisão? Olha, eu me lembrei de você, Faraó está precisando que você vá lá interpretar o sonho. Como que ele se locomoveu naquele lugar? Eu estou aprendendo esse curso que muitas vezes nós temos que aprender a transicionar nos lugares que o Senhor coloca em nós. E ele soube chegar até esse lugar. E mesmo chegando a isso, ele não permite que esses altos e baixos roubassem a sua visão de futuro e negligenciasse o dom que ele tinha. Mesmo quando a sua vida estava tomando um rumo totalmente ao contrário, porque eu estou sendo considerado agora por sonho de Deus, que eu vou ser um líder, ou seja, alguma coisa vai acontecer, ou meu pai vai me abençoar com a bênção de paternidade, e eu vou governar sobre meus irmãos, ou vai passar uma carruagem aqui, e vai ver o meu potencial, e vai me levar até lá. Não, o caminho que ele vai traçar é totalmente ao contrário daquilo que ele tem de revelação. E uma coisa que nós devemos entender, irmãos, que mesmo você tendo um propósito, mesmo você reconhecendo o seu potencial, mesmo você tendo um dom incrível, não te impede de passar por luta. Por isso que Lázaro, ele canta aquela música: se tu é crente, então por que tu passa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Se tu é crente, então por que tu passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. E ele finaliza: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Olha o presbítero Luiz, está passando por prova nessa Bandeirantes aí, rapaz. Como que foi, João? O negócio, pá, estourou. Pastor Lucinho, todos conhecem, ele fala: olha, eu estou com um problema, eu resolvo esse, já tem 1, 2, 3 na fila. Irmãos, a vida vai ser difícil. A Ana Júlia perguntou assim para mim hoje: Lucas, você teria coragem de pular de paraquedas? Eu falei: não. Eu falei: por quê? Eu falei: sim, porque eu tenho 2 defeitos. Eu sou gordo e sempre dá problema para gordo. E segundo, eu sou crente. Por quê? Crente sempre passa desaforo. Vai demorar umas meia hora para aquele negócio abrir para mim passar, para ver se eu estou confiando em Deus mesmo. É brincadeira, mas é assim a vida do cristão. É luta, é dificuldade. Nós não vamos ter uma vida fácil. Não adianta. Você pode ter hoje a maior revelação, que você vai ser o próximo Paulo, que você vai ser o próximo Pedro, mas isso não vai deixar você de passar por lutas. Mas a luta é assim como Lázaro falou na música, é a escola do Senhor. Porque quando você aprende a sofrer, você aprende a dar valor. Já percebeu em relacionamento conjugal? Você só agrada quando você fez alguma coisa errada ou a mulher está brava com você. Ontem eu dei um presente para a Ana Júlia, levei ela no salão. Aí eu falei assim: eu estou melhor? Ela falou assim: não é de brinde que você vai me agradar, não. E está certo ela. É sobre mudanças. Nós precisamos, assim como esse exemplo aqui, José, ele tem a visão, ele segura a visão. Se a história fala que ele se encontra com um dom de revelação de sonhos, isso faz-me entender que o potencial que ele tinha em Deus, ele o cativou e ele frutificou, como Gênesis falou.
ele vai crescendo a cada vez mais. O dom que o Senhor te entregou, você tem frutificado? A história de José nos ensina que mesmo quando parece que nós estamos longe do nosso propósito, ou que uma fase da nossa vida não faz sentido, é aí que nós não podemos parar. A persistência de José mostra que no tempo certo o potencial de Deus vai ser requerido. Você já viu aquela foto onde estão dois escavadores e um está do lado do outro e ele encontra uma pepita de ouro, e o outro está por uma fresta pequena para achar a maior quantia, ele desiste porque o outro achou uma pequena. Imagine se você está faltando apenas um tempinho para Deus testar o seu potencial. Comece a pensar nisso. Nós fizemos um teatro no outro salão e ele relata muito bem isso, porque muitas vezes nós nos confundimos e pensamos que naquele grande dia nós seremos julgados pelas nossas ações aqui na terra, mas também, se o Senhor colocou um propósito de uma visão principal para nós, Ele vai requerer de você aquilo que Ele depositou em você. Como assim, Lucas? Naquele dia, o Senhor sendo juiz, Ele vai te perguntar o que você fez com o dom que Ele te deu. Por isso que a palavra fala: o que você fez com os meus talentos? E esse teatro é muito interessante, porque um rapaz chega nesse teatro, ele chega até o juiz e ele fala assim, vou usar um nome aqui: Gabriel, se apresente. Quais foram as suas ações na terra? E Gabriel chega: Senhor, eu fui um médico, eu salvei várias pessoas na UTI, e acima disso eu preguei para elas na UTI. Eu salvei várias pessoas, muitas pessoas quando estavam quase morrendo aceitaram o Senhor. E o juiz fala no teatro: servo mau e negligente. Como assim? Eu não te chamei para ser médico, eu tinha te chamado para ser pastor. Ah, mas eu salvei várias vidas. Tá, você salvou dezenas, mas se você tivesse vivido o meu propósito, usado o meu potencial colocado em você, você não salvaria dezenas, você salvaria centenas de milhares. Qual é o seu propósito? O que você tem feito com aquilo que o Senhor, como o texto diz, o abençoou? Isso vai entender que as bênçãos não são só físicas, de saúde, financeiras, terrenas. Mesmo que você não leve nada disso, aqui mediante ao texto você já sabe que você é abençoado com alguns princípios. E para nós chegarmos ao final e nos levarmos a uma reflexão, será que eu e você, nós temos vivido de acordo com o propósito a qual nós fomos criados? Porque o único propósito que Deus nos colocou vem mediante a intenção dEle, que liberamos o potencial que Ele colocou em nós. Nós estamos frutificando, nós estamos multiplicando, nós estamos dominando, nós estamos fazendo a vontade de Deus segundo a visão divina. E essa palavra me chama a uma ação. Que ação? A nós pararmos e refletirmos. Ponto. Segunda ação: a por nós mesmos tomarmos uma decisão. Você vê que baseado na palavra, todos os pontos foram baseados na palavra. Nenhum dos empecilhos é o meu vizinho. Nenhum das minhas barreiras é o meu adversário. Nenhum dos problemas para me executar o meu chamado é alguém terceiro. São só coisas que são geradas de mim mesmo. Então, seja a pessoa que você precisa vencer primeiramente hoje é você mesmo. Tomar uma decisão. Se você ainda não descobriu o seu propósito, é hora de você buscar a revelação do Senhor. Entender o que Ele deseja para você. E Ele já te deu tudo para que você precise cumprir essa vontade dEle. O desafio para você hoje é apenas ser fiel, ser obediente ao chamado dEle. E para você completar essa decisão na sua mente, Hebreus diz em capítulo 10, verso 23, mantermos-nos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, abre aspas, é fiel.
mantendo em perseverança. José foi perseverante. E José entendia uma chave muito específica que eu quero compartilhar com você. Ele sabia muito bem entender a diferença entre insistir e a diferença entre persistir. Insistir significa forçar algo trazendo ao reino de Deus, forçar algo que Deus não abriu, a famosa vontade permissiva. Enquanto persistir é permanecer fiel até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Muitas pessoas, elas falham nos seus empreendimentos, elas perdem coisas preciosas, elas entram em situações complicadas, porque elas insistem em algo que Deus nunca pediu para que elas fizessem. Esse dia eu ouvi um livro, se eu não me engano era do Hernandes Dias Lopes, e ele falava assim: para de orar por coisas que Deus não te chamou para orar. Interessante isso. Pare de entrar em guerras que Deus não te chamou. Interessante, isso é forte, né? Porque nós queremos, vamos orar por um, vamos orar por outro, vamos orar por aquilo assado. Mas tem coisas que Deus não nos chamou para orar. Muitas vezes nós queremos insistir. E às vezes por nós insistirmos tantos, a palavra vai nos revelar que existe a vontade divina do Senhor e a vontade permissiva. A vontade permissiva é que Deus deixa acontecer para você ver o que vai dar no final. Isso é triste, irmãos. Só dá problema. A persistência é sobre você não forçar as portas, mas é sobre você caminhar sobre a revelação de Deus, se permanecer firme à palavra. Mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis, nós temos que entender que o impossível somente Deus vai fazer. Nunca vai ser você com suas próprias forças. Nunca, irmãos. Nunca vai ser os seus recursos, nunca vai ser a sua mente, nunca vai ser a sua administração, que mesmo que seja um potencial, mas se não for a graça e o poder de Deus, o impossível não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Presbítero Antônio, era possível comprar aquele terreno em Vargem Grande do Sul? Era possível, irmã Cida? Aos olhos do Senhor era possível? Mas o Senhor falou que as negociações foram inexplicáveis. Se o presbítero Antônio tivesse corrido aos bancos, ele ia perder tempo, porque aquela hora não tinha aplicativo. Poderia se afundar uma dívida que o avivamento bíblico nem queria, mas porque ele permaneceu na palavra, Deus fez o impossível. Não fez, presbítero Antônio? Deus faz o impossível, irmãos, no tempo dele. O propósito dele é para que nós venhamos persistir primeiramente naquilo que ele nos deu. José, ele não desiste do propósito, da visão. José só ia desistir quando os pulmões dele parassem. José, ele não para. José, ele continuava. Ou seja, identifique as áreas que você precisa persistir e comece a se posicionar. Não aconteceu, eu continuo firme. Eu estou com uma dúvida, eu vou para lá, eu vou para cá. Se eu estou na dúvida, eu permaneço. Sempre a palavra vai dizer: permaneça. Nunca é saia de onde você está, veja o novo. Se você tem uma palavra de Deus sobre onde você está, mas as circunstâncias não estão de acordo com aquilo, permaneça. Moisés, em Êxodo 13, vai dizer: Senhor, eu reconheço o teu favor em nós. Tenho falado muito sobre isso. Eu reconheço que o Senhor me aprova, eu reconheço que o Senhor está conosco, mas agora o Senhor fala para nós continuarmos. Mas, Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for pessoalmente conosco. Era uma forma de persistir na promessa. E quando Moisés, ele persiste na promessa, eu preguei sobre isso no mês passado. Ele recebe tanta graça e favor de Deus que ele fala assim: olha, Senhor, essa terra que o Senhor me prometeu aí, ó, essa Canaã aqui é bonita, é legal, mas se eu pudesse pedir uma só coisa, deixe-me contemplar a tua glória, deixe eu ver a tua glória, deixe eu sentir o teu poder, deixa-me ver o teu rosto.
Porque quando você está persistindo na visão e no propósito de Deus, assim como José frutificou os dons dele, você é frutificado em graça e em fome de mais de Deus. Identifique, nós estamos insistindo. A palavra vai nos ensinar, irmãos, sobre oração. Divide ela no meio, orar e depois ação. Ela vai em conflito à insistência. Persista em oração, que depois a ação vai vir. Que são a ação divina do Senhor? Pare de focar esforço físico, pare de focar seu esforço próprio e comece a colocar esforço espiritual, e você vai ver que as comportas do céu vão começar a abrir sobre a sua realidade, sobre a sua vida de forma inexplicável. E eu cravo para você, se você tomar essa decisão hoje de se posicionar, você vai poder dizer que hoje eu estou apto para viver milagres do Senhor. Eu quero trazer o ministério de louvor, nós já vamos passar para a Santa Ceia. Eu quero fazer uma oração sobre isso, sobre nós gerarmos em nós uma persistência. Persistência gera resistência, resistência gera resiliência. O que é resiliência? Tudo está um caos, mas eu estou tranquilo porque Deus está no barco. Resistência, eu estou sendo provado, mas eu estou confiante que o Senhor está no barco. Comece a pensar na sua vida. Qual é o seu propósito? Sabe o que é interessante? Sobre isso de nós conhecermos mais a Deus. Essa palavra parece uma palavra de coach. E eu não sou muito contra os coaches não, sabe por quê? Porque se você analisar a passagem da evolução humana, se você entrar numa igreja há 60 anos atrás, você vai ver que por falta de conhecimento, porque a palavra fala assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. O crente antigamente, muitos de vocês vão lembrar de seus pais, seus avós, o crente era visto como uma pessoa de baixa vida socioeconômica. O crente era taxado de os menos inteligentes. O crente era taxado de pessoas que não gostavam de trabalhar. Mas por intermédio da evolução humana do conhecimento, hoje são os cristãos que tomam os melhores lugares no mercado de trabalho e no mundo. Porque nós entendemos que o nosso papel é liderar. O nosso papel é frutificar. O nosso papel é administrar o reino de Deus aqui na terra. Ele nos abençoou. Você é agraciado, você é agraciada com uma bênção, de uma visão de princípio do Senhor para a sua vida. Eu te convido a você se colocar de pé e nós vamos orar. Se você puder tirar antes da oração 2 minutinhos e comece a entrar num senso de reflexão. Curvando a sua cabeça, comece a conversar com você mesmo. Leve cativo agora o seu pensamento. Pergunta, Senhor, como eu frutifico? Como eu multiplico? Como eu domino sobre a humanidade? Como eu administro aquilo que o Senhor me deu?